Salve pessoas, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu tô fazendo um vídeo aqui um pouco diferente, que é mais uma troca de ideia. Eu ia fazer um vídeo informativo, trazer alguma notícia, mas devido a algumas coisas que eu tenho visto, é, eu vou gravar um vídeo trocando uma ideia, tá? Assim, é um vídeo que acaba sendo um pouco polêmico pelo conteúdo, mas eu queria falar um pouco sobre pseudociência, né? Algo que eu tenho visto bastante aí. Às vezes, quando eu caio em algum funil do Instagram que, que ele leva para esse rumo assim de conspiração ou notícia falsa, fake news, me deixa um pouco angustiado quando eu caio nesse funil do Instagram. Então, embora seja bem polêmico, eu pretendo trazer aqui porque eu acho que é uma informação que agrega, né? Então, eu acho que a gente, como pessoas que existem na era da informação, eu acho que a ignorância ela é uma escolha nesse sentido. Nesse sentido de que a gente tem acesso à informação, a gente tem essa opção de querer sempre aprender ou não. Então eu vejo que uma das minhas funções aqui, dentro desse propósito, desse perfil que eu dei início, né, há pouco tempo atrás, acho que faz no máximo 4 meses, o principal propósito é ser um comunicador. É comunicar pessoas, principalmente sobre a ciência, né, sobre popularização da ciência, acaba sendo uma divulgação científica, embora essa não fosse a minha pretensão inicial. Quem viu o primeiro vídeo do perfil entende que eu não queria me posicionar como um divulgador científico, mas acaba sendo é, uma espécie de popularização da ciência, né? Em outras palavras, eu acabo fazendo esse trabalho de divulgação científica, né? É, por conta de alguns conjuntos que caracterizam isso. Então, a palavra pseudociência, né, a palavra pseudo, no início da palavra, ela significa falsa. Pseudociência, então, seria falsa ciência. Alguns exemplos de pseudociência. Teoria da Terra plana, né, que não é uma teoria, né, a palavra teoria já é um uso equivocado, porque não chega a ser nenhuma hipótese. Terra plana. Terra plana é só uma conspiração, né? Então, isso seria uma pseudociência. Se eu te perguntasse aqui, entre astronomia e astrologia, qual das duas é uma pseudociência? Bom, a astronomia, ela seria uma área que se dedica em entender e estudar os componentes do universo, os astros do universo, né? Então, planetas, satélites naturais, galáxias, aglomerados de galáxias. Então, a astronomia, né, e a cosmologia, por exemplo, são áreas próximas ali da ciência que buscam entender o universo. Já a astrologia, e não tem nenhum problema com quem acredita na astrologia, ou com quem gosta de signo, ou mapa astral, horóscopo, essas coisas, não tem o menor problema. Mas por que é uma pseudociência? A astrologia, no caso, que significa estudo dos astros. Porque eles fazem uma relação ali que não tem um caráter científico, não está dentro da metodologia, a respeito de, sei lá, o posicionamento dos astros, dos corpos celestes em relação à personalidade de uma pessoa ou do comportamento de um grupo de pessoas, enfim. Então, a astrologia, ela não seria um ramo que se que é pautado ali, né, que tem como alicerce o método científico. Então, esse é um exemplo de pseudociência. Assim como a parapsicologia, né, que estuda fenômenos metafísicos relacionados com a mente, né, então muita gente também curte tal, essas coisas e tá tudo bem, tá? Eu só acho importante, nesse momento, nessa era que a gente vive, conseguir entender, por exemplo, que os conhecimentos, né, independente de quais sejam, eles não estão todos na mesma caixa, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de política, a política está numa caixinha. Quando a gente está falando de ciência, está numa outra caixinha. Quando a gente está falando de religião, está numa outra caixinha, embora algumas pessoas tenham a interpretação que ciência e religião se complementam e tá tudo bem, mas não são a mesma coisa, tá? São percepções diferentes. Uma tem uma metodologia e é baseado em observações e teste, outra é numa crença pessoal, né, em experiência pessoal e assim por diante. Até mesmo a religião e religiosidade são coisas diferentes, né? A religião é quando você pega um conjunto de regras ali de uma determinada crença, você junta tudo isso e constrói uma religião, que é uma construção humana, né? Assim como a ciência e o método científico também é uma construção humana, né? Então, geralmente, a religião
que seria esse conjunto de regras, onde um grupo ali decide quais são, né, geralmente baseadas em um livro, que pode ser o Corão, pode ser a Bíblia, pode ser outros livros, né, ou baseada no hinduísmo e assim por diante. Isso tem como perspectiva entender, por exemplo, a criação, né, ou se existe uma mente inteligente por trás, ou um criador do universo, ou um criador da vida, dos propósitos, né? Então, a gente costuma pensar que nós temos um propósito. Então, nesse sentido, a religião ela é bem diferente da ciência, né? A ciência tem como método observar a realidade para que nós, a partir de alguma linguagem, né, por exemplo, a física, ela utiliza a matemática, que é uma linguagem, para que a gente possa, por meio de uma descrição da realidade, de uma observação e uma descrição, ou seja, a junção de uma linguagem teórica com uma constatação prática, a gente tenta entender, né, tudo isso aqui, o universo que a gente vive, como ele funciona, como a física do mundo natural se desenrola aqui na superfície do planeta, no sistema solar e tudo mais. Então, são percepções e métodos diferentes que não estão na mesma caixinha, né? Então, sociologia é uma coisa, ciência é outra coisa, política é uma outra coisa, né? Claro que o conceito sociopolítico seria uma junção, né? Alguns aspectos sociais que você envolve ali um conhecimento político que tem uma relação. Então as coisas têm uma relação, mas não necessariamente elas fazem parte dessa mesma caixinha. Então é importante, né, nesse momento da história que a gente está vivendo, onde a gente tem acesso à informação, ter ciência disso, que as coisas elas têm lugares diferentes, né, no intelecto humano, na percepção humana. Então seria bem fundamental que cada vez mais a gente entendesse que não tem como você colocar todo o nosso conhecimento e toda a percepção de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos dentro de uma mesma caixinha, né? Tô trazendo esse papo mais para a gente desenrolar essa ideia mesmo, que a gente está vivendo num momento que é muito importante a gente saber separar as coisas e entender que por mais que as coisas pareçam se relacionar, não necessariamente elas estão dentro de uma mesma caixinha. Então, é super saudável a gente poder separar os nossos pensamentos, as nossas crenças, é, de conceitos da realidade, de eventos no universo e assim por diante, né? A física quântica é um bom exemplo disso, né? A física quântica não é uma pseudociência. A física quântica, a mecânica quântica, que é basicamente a mesma coisa, elas são, de fato, uma área da física, né? Ou seja, uma área da ciência que se dedica ali em tentar descrever ou entender o universo no nível microscópico, né? No nível subatômico, né? Então, ela serve para isso, a física quântica. O que seria uma informação falsa da física quântica? O que seria algo mascarado de ciência e que não é, dentro da física quântica? E não é culpa das pessoas, tá? A culpa é de quem não tem um compromisso com a informação, né? Às vezes a pessoa até sabe da informação real, mas para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro das pessoas, para vender curso, ela vai ser desonesta, né? Afinal, as pessoas precisam de dinheiro e muita gente faz isso de forma desonesta, né? Então, o que seria o errado, né? O que a física quântica não é? A física quântica ela não tem relação com algo espiritual. Ela não tem relação com energias do universo que você conecta sua antena biológica, né? Eu já vi sobre isso, que você tem uma estrutura ali no seu cérebro chamada de glândula pineal, que essas vertentes da pseudociência, digamos assim, né, da física quântica, do modo errado, dizem que isso é uma antena biológica que você tem que vai te conectar com vibrações do universo, energias assim. Não tem nenhuma relação com a ciência. Então, se você tem essa percepção para você, não tem problema. Mas é importante. É importante que você busque informação em fontes de ciência, quando a informação for de ciência, né? Como a gente sabe que a física quântica é um ramo da ciência, é uma área da física, seria muito importante buscar essa informação em livros de ciência, por exemplo, né? Que falam de física quântica, né? Então, se você acredita em alguma dessas coisas que eu falei aqui, e que é caracterizado como uma pseudociência, não se sente ofendido, porque é normal a gente errar ou ter uma percepção errada. Muita gente se apega no conceito de que, pô, mas eu não mudo de opinião tão fácil, não. Eu tenho minha convicção, eu, eu particularmente falando, eu gosto bastante de ter em mim a característica de aceitar quando eu tô errado e de mudar de opinião, né?
Então, geralmente, alguém que conhece, porque isso está arraigado no método científico, né? Então, o método científico, ele tem essa parada, ele tem amalgamado dentro do método esse negócio de que se alguma coisa estiver errado, é só mudar. Se uma teoria científica está errada, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, substituída ou descartada, né? Porque a ciência funciona dessa forma. A partir do momento que melhores evidências se apresentam, não existe o menor problema em mudar, em alterar, né? Então eu trago isso para a minha vida muitas vezes, né? Que é basicamente isso. Quando melhores evidências se apresentam para mim, ou uma informação se mostra que é falsa, e de primeira isso é muito ruim, porque você fala, puta, o que eu estava falando para as pessoas aqui, o que eu estava comunicando e passando adiante, não era uma verdade. E aí é complicado você mudar, mas é fundamental. É fundamental porque eventualmente nós erramos. A gente erra, a gente tem uma percepção equivocada das coisas, da realidade, e não tem problema, contanto que essa característica ela possa ser modificada, contanto que esse erro possa ser alterado e que você, como um bom intelectual, né, às vezes as pessoas não gostam desse termo, mas como uma pessoa cética e inteligente, né, você tem a melhor ferramenta que você tem está aqui, que é o seu cérebro, então eu acredito que você não terá maiores dificuldades em mudar, em mudar de opinião, em perceber que aquilo que você acreditava eventualmente pode estar errado, e assim você vai com certeza ter melhores resultados na sua vida. Isso não é papo de coach não, tá? Porque eu não vou te vender nenhum curso no final desse vídeo. É só porque isso faz muito bem pra gente, né? Então, enfim, ler livros, ler artigos, pesquisar em fontes que são confiáveis na internet, isso é muito fundamental. Sobretudo numa era em que a fake news se tornou comum, numa era onde um vídeo de ciência é bloqueado, ele é barrado por uma empresa, onde um vídeo informativo e que tem responsabilidade na informação é restringido, né? E eu tô falando de um vídeo meu, enquanto que isso nem compete com vídeos de fake news que estão sendo veiculados, né? Então você vê muita mentira na internet, muita informação falsa, muita informação desonesta, pessoas tirando o dinheiro de outras, é, com esse papo coach todo aí, e nada acontece com essas pessoas, enquanto que os conteúdos de qualidade, eles eventualmente sofrem esse tipo de censura, né? Então, basicamente isso. Essa ideia que eu queria trazer, mas para a gente conversar um pouquinho e tudo mais. Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda com isso. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.